Oi, gente. Gente, tudo bem? Prazer. Tudo Daí, bem com você? Chibata, beleza? É a 10ª vez que a gente tá gravando aqui, gente. Você não tem ideia. Mentira. Não, é a segunda. Meu, Cleus não para de rir, daí Não fica é, esse gente. negócio aqui. É que o Chibata tá tentando fazer amizade com o Higuaín, mas não tá muito fácil, sabe? Aí eu disse pra ele não dar muitas bolinhas especiais, aquelas que a gente dá de alimentação de gato, porque dá desinteria no bicho, pessoal. Ó, você que não tá, assim, tão íntimo do Higuaín, o Higuaín é um gato da Isso. Cleus que vive passeando por aqui. Só que quando eu tô aqui, ele não aparece, ele fica dentro do sofá. Não, ele já tá amigo, já tá passeando por aqui. O Chico não tem jeito, mas o Higuaín Bom, sim. vamos falar do Eti, parar de falar do Higuaín, porque daqui a pouco ele vai aparecer. Reza que ele vai aparecer, gente. O Chico, que não é o Buarque, tá escondido. É, o Chico tá escondido. Aí... Né? Bom, a gente já fez um programa do Chico, certo? Que é o anterior, gente, mas eu quero agradecer aqui. Posso fazer isso antes? Claro! Eu tinha muito que fazer isso, gente. Agradecer a toda a galera que escreveu aqui. A Zilda Ribeiro falou que o programa tá bacana. O Daniel, que a gente já conhece, nosso coach lá no Aprova. Gabriel Ramos, Nicole Mendes Flores, Graciete, beijo. Raul Oliveira, parabéns pelo ótimos professores, obrigado. A Ingrid Veríssimo, minha aluna. Olha. Guilherme Silva, aluna também pode escrever, tá? Não pode, tem problema. Isso mesmo. Solange, quem mais aqui? Júnior Gomes, Alcides Júnior, deixa eu ver aqui mais. Maria da Conceição, Francier, não sei se é Francier, Vital, eu não sei se tem algum acento aqui. Beijo, ela sempre aparecia também lá na Prova Lendo. Que legal. Pô, uma galera, gente. William Ribeiro, a galera comprou a ideia de falar do... qual o título aqui, qual o nome do programa, gente. Conta, qual vai ser o nome mesmo? Vai ser Atualidades. Vai ser Atualidades. Vai, porque, né? Sabe por quê? Porque mandaram, não sei, gente. Falou, não, vamos deixar Atualidades que tá legal. A galera mandou um monte de nome legal aqui, quer ver? Daqui a pouco eu acho que uns nomes aqui, ó. Criativa, pessoal. Ó, Conect a Prova, o Raul Oliveira mandou. Obrigado, Raul, tua ideia não foi aceita, mas a gente agradece. Brincadeira. Foi legal, foi legal. A galera mandou um monte de ideia, que legal. Eu queria mudar. Os caras, aqui, ó. A dica da Laudemir. Dica de nome, Humanos A2. Humanos A2. Criativo. O Conect a Prova também faz aqui um neologismo. Bom, né? Viu que chique os caras fazendo um neologismo, pensa, velho. não é legal? Nosso público é demais. Meu Deus. Então, ó, e é só por isso, né, pessoal? Porque vocês curtem, comentam, compartilham, conversam com a gente. Obrigadão. Que faz essa roda do Atualidade girar, né? A gente se divertiu um monte, né? Muito legal. E eu tô respondendo todo mundo. Isso lá, aí. Tá? Chibata, que é o nosso assessor de imprensa aqui, o pessoal faz isso com todo carinho. Tá Beleza? bom? Hoje. Vamos lá. Vamos lá. Um resumo aí. Vamos lá, ponto a ponto, pessoal. Tá. Nós vamos começar brincando com vocês, mas de uma coisa muito séria, né? A gente vai dizer uma frasezinha aí. Será que o Haiti é aqui ou o Haiti não é aqui? Nossa pauta. Nossa pauta. Muita gente pediu várias vezes, né, ao longo de todos esses nossos programas aí, para falar sobre imigração do Haiti. A gente já falou de imigração de outros momentos, de outros locais, também do Haiti. A gente está aproveitando, então, nossa sequência aí, falar um pouquinho... do período pré-intervenção da ONU, aí capitaneada pelo Brasil no Haiti. Vamos falar do legado dessa intervenção, que completa 13 anos, agora em 2017, e tá saindo de lá. Por isso que a gente veio falar disso agora, pessoal. Então, e vamos relacionar com essa história. O que faz com que a Tropicália, lá atrás, já diga que o Haiti é aqui ou não é aqui, hein, Chibata? Cara, ó, eu fui dar uma olhada, né? A Cleusa sugeriu essa pauta. Falei assim, não, vamos dar uma estudada sobre o Haiti. Fui dar uma olhada na história do Haiti. É uma intervenção atrás de intervenção, instabilidade atrás de instabilidade, que faz de um país com uma história bonita lá. As histórias dos escravos, né? Os escravos revoltosos que... Como que se deu a independência. Isso, que acabaram com a escravidão no país... E, né, conseguiram a independência do país. Foi um país importante por conta do açúcar, né, o que nos aproxima, né, com relação à história do Brasil e do Haiti. E que lá pelas tantas teve colonização francesa, intervenção americana, com todos aqueles traços de Guerra Fria. A gente vai passar daí um período de estabilidade. Em 2004 a gente tem a virada da chave, onde o Brasil entra nessa história toda, que a ONU pede para que o Brasil, através do seu exército, capitaneie a intervenção após um golpe de Estado no Haiti. Pós-guerra civil. Pós-guerra civil. Mãe do então céu. é o negócio, né? Leva esse país, né? E por isso que o Haiti é tão importante, por isso que o Haiti entra em destaque,
por um destaque negativo, na Sim, verdade, sim. né, e triste de ser uma nação muito, mas muito empobrecida, o país mais pobre das Américas, certo? Então essa é a importância do Haiti, né, para nos mostrar em que ponto nós podemos chegar, né, negativamente. E a ONU está interessada nisso por quê? Porque a ONU justamente tem esse papel de levar a paz aos países, né, pelo menos no papel, e tentar uma pacificação, juntando isso tudo com com um encaminhamento econômico para que os países, né, que ali atrelados a ela possam se desenvolver. Esse é o papel. Por isso, né, da importância, né, dessa missão de paz capitaneada pelo Brasil, porque o que a gente vai ter aí? É uma intervenção militar, sim, né? Mas é uma intervenção que não busca promover a paz pela repressão, mas pelo ensinamento. Sim. Por isso que as consequências, o que se espera? Que as consequências da retirada do exército de lá sejam as melhores possíveis no sentido de dar autonomia para o país que já conseguiu fazer uma eleição agora, né? Que já consegue ter uma polícia minimamente instaurada e instruída pela ONU, né? Mas que também não dá, pessoal, para a gente ser ingênuos a ponto de pensar que sim, está tudo estabilizado, principalmente porque até agora a gente falou de toda a problemática de ações aí de instabilidades econômicas e políticas. Falta dizer que não bastasse isso, né, Shibata? Lá em janeiro de 2010, a gente tem um terremoto que leva a nação inteira a uma situação gravíssima de calamidade, da qual ela não se recuperou até hoje, 7 anos depois. É um troço que parece injusto, né? Porque num país tão pobre, tão instável, isso, né? Apesar né? que terremoto não escolhe não escolhe a classe vítima, social, né? Tá lá o Japão também sofre né? com tsunami, que é super né? desenvolvido. Mas você fala, pô, né? Que dureza, né? Que insistência. Que insistência da sorte em bater tanto nesse povo. E talvez, Chiba, o que eu penso? Que para uma geração como a nossa e as anteriores, a referência do Haiti seja a canção do Caetano. Canção do Caetano, né? Legal. O Haiti é aqui. Mas, para gerações posteriores, a referência vai ser o pós-terremoto. Né? Vai. As cenas, eu lembro todo mundo, né, olhando para aquilo, as cenas eram muito, muito fortes, com a TV já cobrindo muito diretamente isso daí. Eu lembro teve coisa assim, tipo, gente de Santa Catarina enviando alimentos para lá. Sim. Todo mundo, nós tivemos uma né, onda teve uma onda solidária forte, muito né? forte. E o Brasil, e todo mundo lembra onde é que tava, né, na hora. Ficou sabendo, não é? Aquelas coisas assim que a gente coisas lembra, marcantes. Até porque o Brasil estava envolvido como capacete azul da ONU, né? Nós éramos o capacete azul da ONU, morreram brasileiros. Na missão de paz, verdade. Antes disso tudo, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Brasil tinha ido com a seleção pra lá. Sim. Lembra? Com o Ronaldinho Gaúcho. Foi um jogo belíssimo. E eles amam futebol, eles, né, amam futebol, o Ronaldinho Gaúcho. Eu lembro da cena do Ronaldinho Gaúcho em cima Dá um YouTube, em cima de um caminhão. Em cima de um caminhão e o povo todo correndo atrás. É muito bonito. Então são coisas que marcaram não sei porque o Brasil tem uma relação foi um jogo marcante, também, né, com o Haiti. Aí que foi chamado pela ONU, sabe? Tá. Então para começar o processo todo, né? Tá. Então é muito bonito. Então você também pode recuperar essas imagens, gente. Tem mais muito legais. Tem documentário, tem coisa muito legal. E sabe o que a gente falava antes, pessoal, no making off aqui que a gente tava preparando e conversando com o Higuaín aí, dando bolinha para ele? Higuaín nem pelota para nós. Agora ele fugiu, tá brincando lá com os ratitos dele lá no sofá, né? Mas olha só, a gente tava conversando que talvez se geograficamente a gente fosse mais perto de Ruanda, né, a gente tivesse essa mesma empatia ou essa mesma relação com Ruanda, que passou por um processo de guerra civil avassalador, devastador, em 94, a briga aí dos Tutsis e dos Hutus, que resultou num documento cinematográfico belíssimo chamado Hotel Ruanda. Filmaço. Esse é um dos filmes que eu mais gosto. É lindo, né, Chibata? Tem cenas, impressionante. Assim, olha, as atuações também são o filme demais. Né? Agora se prepara, viu? Isso. Se prepara que é paulada, mas é importantíssimo. Vai lá que não é comédia romântica que a gente tá indicando, viu? É coisa filmaço, séria. É um filmaço. Filme cabeça, mas que vai. Filmaço. Hotel Ruanda. Filme Anota de aí formação, assim. né? Legal. Bom,
Vamos pro Caetano? Vamos pro Caetano, então, claro. Nessa nossa conversa que o Haiti, para mim, não é o terremoto, né? Por quê? Porque o terremoto vem depois. A canção do Caetano, que tá no disco chamado Tropicália 2, que comemora os 25 anos da Tropicália e abre o disco. Tem uma música chamada Haiti, que você deve lembrar. Se não lembrar, dá um Google aí que você vai ver, né? O Haiti é aqui, diz o refrão, o Haiti não é aqui. Certo? Ao mesmo tempo. Então, essa referência, esse intertexto é legal para o nosso aluno entender que, na verdade, o Caetano está falando o quê? O Brasil é muito desigual. Nós temos, né, esse Haiti empobrecido. Numa mesma cidade, numa mesma metrópole, numa mesma capital, nós essa temos desigualdade, tanto isso quanto não. A canção fala assim, o que nos marca como brasileiros é a desigualdade, basicamente. O Haiti é aqui e não é aqui, tá? Então, quando o Caetano, né, vai falar tem traços sobre tanto do país mais pobre da América quanto do mais rico, certo? Então, a gente vai ter jato, a gente vai ter barcos, veleiros, casarões, e do outro lado a gente vai ter gente que morre de fome na rua, que passa mal, que passa necessidade. E essa desigualdade realmente é uma bandeira que o Brasil tem que começar a olhar, tem que levantar e tem que falar assim, nós temos que resolver esse problema, gente. Não pode um país que tem muita coisa não conseguir distribuir basicamente de forma melhor as suas riquezas. Aí a gente vai cair num processo de formação e de melhoria das nossas elites, né? Sim. Também, Shiba? também. Que já se falou tanto, eu acho. Eu lembro de ter visto recentemente uma entrevista com o presidente de Portugal. Que aí tem toda essa coisa, né? Porque Portugal nos colonizou, no fim de contas, e tal, né? E aí ele dizia, otimista, que nós já tivemos elites muito piores. Então ele dizia, olha, forçosamente os países pós-colonização vão melhorando as suas elites, né? Intelectuais, sociais e econômicas. A gente segue torcendo, né? Pode ser uma saída. Para que isso seja verdade. Pode ser, espero que seja uma saída suficiente para acabar com tudo isso, né? Porque o Caetano já está gritando isso, né? A letra é fantástica, é muito legal, falando sobre exclusão, sobre as questões raciais do Brasil, que marcam o Brasil. Então, uma letra sobre identidade, sobre a formação desse país, e ela é muito, muito importante. E o Haiti tá lá, gritado. Então, é uma música sobre aquele país tão distante que a gente conhece da televisão aqui, né, que a gente ouve falar, que a gente vê, né, as intervenções, as ditaduras, Papadoc, Baby Doc, a gente vê a França mandando, a gente vê os Estados Unidos mandando, Guerra Fria passando por lá. E, cara, o importante mesmo é que aquela população continua na miséria. Se muita gente, muitos jornalistas que vão cobrir o Haiti, uma das coisas que mais me impressiona é ver eles falando, e quando eles estão gravando, é que o país parece que foi agora o terremoto. Sim. O terremoto aconteceu... Faz 7 anos. Agora. Né? Então, lugares públicos muito importantes, que são os primeiros a serem restaurados, estão lá desabados, quebrados, destruídos. Cara, pega assim, né, um YouTube simples, Haiti, imagens, né, de qualquer canal de televisão, aí você vai ver cenas de esgoto a céu aberto, com um porco ali, uma criança pegando a bola. É um negócio assim... né, como se o terremoto tivesse acontecido agora. Você fica abismado com todas aquelas imagens, com tanta pobreza, né? E nesse processo todo, né, Shibata, a partir de 2011 a gente teve uma onda migratória muito grande para cá. Legal, é legal. A gente tem uma conversa bem legal para ter com o pessoal do outro lado, né? Sim, sim. Se o pessoal conhece histórias de imigrantes haitianos que vieram nessa leva pós 2011 e quer contar pra gente, a gente quer saber. Melhor ainda, já pensou? Você do outro lado aí diz, pô, eu sou um cara desse, ó, ou alguém diz aí, puxa, meu amigo, vou chamar meu amigo para assistir, né? Meu amigo haitiano, meu conhecido haitiano aí para assistir e contar pra gente, pessoal, qual é o processo, o que aconteceu, qual é a viagem toda aí. Olha, a gente vai ficar muito feliz dessa interação. Conta mesmo, porque eu sei, eu vou contar da nossa experiência, que na nossa cidade a gente tem muitos haitianos aqui. Tem. Depois do terremoto, a perceber muitos, agora tem menos, né? Depois da crise aqui no Brasil, eles muitos procuraram outros lugares. Também. Eu já vi histórias também daí, né,
né, cinematográficas quase, de subir a América Latina, desculpa, a América do Sul e tentar cruzar para os Estados Unidos, histórias malucas, tal. Mas eu conheço haitianos aqui na cidade, tem programas, o pessoal de letras, a gente é da área, né, então que ensinou línguas pro pessoal, porque a primeira coisa que você tem que aprender, né, sou imigrante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar. Além dos haitianos, a gente estava comentando, aqui em Curitiba, pelo menos, então, se sua cidade for diferente, você me fala com relação à imigração. A gente também teve os sírios, né, fugindo da guerra. Aqui. E foi um Brasil que teve que se adaptar muito a isso, por conta né, anteriormente, infelizmente, por conta da nossa economia estar bem, né, e agora... Né? Mas a imigração já foi um tema mais latente aqui. Foi mais forte. Lembra disso? Por quê? Porque a gente tinha uma economia mais potente, mais em alta. E agora, né, para aqueles caras que não queriam saber dos imigrantes, ele não precisa se preocupar mais agora, quase. Por quê? Porque parece que os imigrantes estão tendo que deixar. É como se ou eles tenham saído das barras, vamos dizer assim, dos noticiários. Né? Também. Então também tem isso. Talvez a gente Lava Jato não dá espaço. A gente tem alguns espaços maiores para outras coisas, e aí eles tenham saído de pauta. Mas foi bem interessante. Eu tenho inclusive 3 alunas sírias. A história delas é muito legal. A gente conseguiu bolsas para elas estudarem e tal. Né, o pai ficou lá na Síria, né, não conseguiu sair de lá por questões políticas, então ela veio com a mãe, com a tia, gente, histórias... Quando a gente pensa, né, Chibata, é muito legal fazer essa reflexão também, né, pessoal? Quando a gente pensa assim no imigrante que vem hoje para o Brasil, que se desloca hoje nessas populações imensas que estão em deslocamento no mundo, né? A ONU estima que nunca houve tanta gente em deslocamento no mundo por ondas migratórias. Quer dizer, são pessoas que sim, tinham casa, tinham família nos seus países de origem, tem tudo isso. E principalmente quando a gente fala desse processo de imigração forçada, diz assim, mas o cara do Haiti escolheu vir pra cá? Não. Ele foi bem impelido, na verdade, né? Se não por uma guerra, porque diz, olha, ela já estava num processo de paz, por um desastre, uma catástrofe, como um terremoto que não permite que o país se É difícil alguém querer sair da sua terra natal, onde ele é bem quisto, bem querido, para vir aqui, né? Como dizem os que não gostam disso, incomodar a gente. Não existe isso, gente. Né? É uma questão de sobrevivência, ou eu saio ou eu morro. Eu acho que a grande pergunta que se faz quando se pensa na questão da imigração é assim... O que, né, eu queria que fizessem por mim se o Brasil, né, entrasse numa guerra e eu não conseguisse ficar mais aqui, eu tivesse que pegar minha mãe, meu pai, meus filhos. O que é que eu queria que fizessem por mim num outro país? Como eu queria que me recebessem num outro país? Essa reflexão empática é muito importante. É isso que eu penso. Falo assim, pô, gente, o cara não tá aqui porque, né, tô passeando. Ele tá sobrevivendo. Exatamente. Bom, então, o Haiti é aqui e não é aqui. Também não é aqui. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Pra rimar tudo? É isso aí. Que rima horrível, Nossa, gente. horrorosa. Ficamos por aqui até semana que vem. De amarelinho hoje, ó. Escreve aí de onde você é, se você conhece algum imigrante, e vamos continuar esse papo aqui. Semana que vem tem mais beijo pra galera que escrever. De que cor a gente vem semana que vem? Não sei, eu juro que a gente não tá combinando. Semana passada, confere lá, a gente tá de azul. A gente tá de azul. E hoje a gente tava de amarelo, sem combinar nada. Vamos ver semana que vem. A gente só combina o tema. Isso. Pra nenhum ficar falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Né? Mas a cor a gente não combina. Não. Vocês podem achar. Um beijão. Beijo, então, valeu. Geral pra todos. Pessoal, o Higuaín tá ali, ó, correndo só de lá pra cá. Resolveu aparecer. Né? Resolveu ficar escondido hoje. Outro dia ele vem, né? Beijo. Chibata. Valeu, prazer. Valeu. Tchau, gente. Fiquem bem. É você que desliga hoje.